Oi, gente, tudo bem? Sou a professora Luciene, sou do campus 23 de Ceabra. Vim aqui gravar para vocês um vídeo solicitado pela professora Aline, no que se refere especificamente ao mês de agosto, que é o mês de combate à violência contra a mulher. É uma área que eu me debruço e faço várias reflexões. E então, esse mês de agosto de 2020 é um mês atípico, é um ano atípico, porque estamos vivendo um momento de isolamento social. Né? Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de colocar para vocês o seguinte, que é uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar. A violência da mulher, contra a mulher não é uma coisa contemporânea, não é uma coisa do século XXI. A violência contra a mulher é histórica, né? A historiografia vem apontando que nós sofremos, os nossos corpos não merecem ser chorados há muito tempo. Então não é agora que isso está acontecendo, mas está sendo visibilizado, né? Então, assim, por exemplo, no Brasil, em 1900, no início da industrialização, as mulheres feministas anarquistas e as mulheres feministas socialistas já estavam reivindicando, já estavam visibilizando a violência que elas sofriam, as violências que elas sofriam no interior da própria categoria, da própria classe social. Né? Só que naquele momento o movimento social, né, ele estava muito mais voltado para a transformação da classe, de classe. Então é o que Boaventura chama de movimentos classistas. Né? Então, acreditava-se que a derrocada do modo de produção capitalista iria, consequentemente, levar à derrocada de outros tipos de opressão, o que não foi verdade. Né? As feministas patriarcalistas mostraram que a violência contra a mulher ela transcende o modo de produção. Né? Isso pensando na configuração do nosso pensamento ocidentalizado, ok? Aí, como eu falei para vocês, a historiografia começa a mostrar, por exemplo, as mulheres negras escravizadas que vieram para o Brasil, da África, as mulheres indígenas também, todas já se configurando enquanto corpo pelo pensamento ocidentalizado que não merece ser chorado, tá bom? Então, o movimento feminista no Brasil, especificamente, ele começa a pautar, tendo como uma das suas pautas de reivindicação, a violência contra a mulher nos anos de 70, onde começa a ser visibilizado outros tipos de opressão para além da questão de classe. Veja só, a Lei Maria da Penha ela foi sancionada em 2006 pelo governo Lula, no dia 7 de agosto. Eu estou dizendo a vocês que desde os anos 70 as mulheres feministas estavam visibilizando essa questão. Né? O Estado ele passa a se responsabilizar, ou seja, a interferir na vida privada, né? No caso assim, o privado torna-se político, a partir dessas reivindicações, né? Quer dizer, a exigência dessas mulheres para que o Estado também interferisse. Aí veio os conselhos, vieram alguns centros de discussão e tudo mais, mas o que nós temos como uma lei maior é a Lei Maria da Penha, que a gente já sabe que foi uma lei muito discutida, foi muito visibilizada no momento de sua promulgação, tanto que os trabalhos que eu desenvolvi em comunidades rurais, comunidades quilombolas, já apontavam que as pessoas já conheciam essa lei, né? As pessoas já conhecem, o Brasil eu acho que é uma das leis mais conhecidas, apesar das pessoas não conhecerem alguns detalhes, inclusive as tipologias, mas já ouviram falar da Lei Maria da Penha, o que é um avanço extremamente legal, né? Extremamente importante do ponto de vista. Né? Então, esse mês de agosto de 2020 é um mês atípico e um ano atípico nesse sentido. Né? Quando a gente se concentra as nossas análises nesse período de 2020, de agosto, não significa dizer que o combate da violência contra a mulher tenha que ser apenas esse mês. Ele é cotidiano, ele tem que ser a todo minuto, a toda hora, a todos os dias. No Brasil, nós temos 3 mortes de mulheres por feminicídio por dia. Na América Latina são 9. Né? O Brasil, na América Latina, é considerado um dos países mais violentos para a mulher viver. Quando isso acontece, a gente tem uma coisa muito importante que a gente precisa analisar, é que a vida privada, ela passa a ser vista, né, como um lugar de risco para nós mulheres. Né? Então, repare, nós estamos falando de isolamento social. Né? Isolamento social implica o quê? Que você tem que ficar em casa na sua vida privada. A vida privada se configura em um lugar de risco para as mulheres. Né? Veja a situação em que essas mulheres que são violências se encontram. Né? Não podem ir para a rua porque está em isolamento social.
né? Na vida, no cotidiano, sem isolamento social, tem mulheres que trabalham, né, trabalham na rua, ou que o seu marido, né, ou seu agressor vai trabalhar todos os dias, mas com o isolamento social, essas mulheres são forçadas a ficar com este agressor. Eu não gosto de dizer companheiro, porque dentro do meu ponto de vista isso não é companheiro, ele é na verdade um agressor ou até mesmo marido, né? Porque não é só o marido que leva a violência contra a mulher, mas também pode ser o marido, pode ser o sogro, pode ser, enfim, né? São pessoas que veem que nossos corpos, voltam a falar, não merecem ser chorados. Além dessa questão, nós temos também um governo federal que acredita que a vida privada não é problema dele, né? Então, cada um cuida do seu quadrado, cada um cuida das suas vidas. Isso ficou provado quando há uma redução, por exemplo, de investimento nas casas de apoio às mulheres que sofrem violência doméstica, né? Nesse momento, nós estamos tendo alguns parlamentares progressistas que estão conseguindo forçar o governo a investir, porque por ele não se investia, né? Volto a dizer, para ele a vida privada é problema da vida privada. Isso é um pensamento extremamente patriarcalista e machista, né? E de um Estado ultramínimo que acha que não tem que investir nessas questões. Foi esse Estado que a gente colocou no poder, isso é bom sempre ressaltar. Então, as mulheres que sofrem violência doméstica estão em situações terríveis. Uma tem que ficar isolada, outra é um governo que não dá apoio. Uma das leis, uma das medidas que estão sendo tomadas, que está passando pelo Congresso e agora está passando vai para o Senado, por exemplo, é a última que eu soube da deputada federal Alice Portugal, onde ela exige um maior investimento na casa de apoio para as mulheres que sofrem violência no período de pandemia. E também o auxílio emergencial também ser distribuído para essas mulheres. Isso aí é um avanço interessante. Outra questão interessante que é bom a gente colocar as denúncias online, que está acontecendo demais. Por conta dessas denúncias online, nós estamos percebendo, por exemplo, um grande índice de aumento da violência. Por exemplo, o Acre aumentou 300%. Né? Outra questão também que é importante, a questão da medida restritiva, né, ela ser automaticamente renovada, sem precisar da mulher se deslocar, porque ela não pode por causa do isolamento social. Então, está tendo algumas ações de parlamentares progressistas para contrapor essa visão deste governo que acha que nossas vidas não interessam, né? Outra coisa também é a questão da coletividade. Muitas ONGs, até instituições privadas, como por exemplo a Magazine Luiza, ela está disponibilizando no site dela um link onde as mulheres podem denunciar os seus agressores. Tem uma outra lei também que eu acho que é importante colocar, que obriga os donos, os síndicos e os vizinhos denunciarem as mulheres que estão sofrendo violência doméstica em suas casas. Uma gama de ações que pode e está efetivamente contribuindo para que seja denunciada esta questão, esse problema seríssimo. O índice de divórcio aumentou 40% com a pandemia, né? É um dado extremamente importante para a gente perceber que os desgastes dos relacionamentos já estavam acontecendo, eles se acentuaram com o isolamento social. Imagine você ficar 24 horas com uma pessoa, né? Não é uma coisa fácil. Quando a gente vai morar com alguém, não se pensa que vai ficar 24 horas com ele o tempo inteiro, né, com essa pessoa. As pessoas saem para trabalhar, um sai para trabalhar, outro fica em casa dando as coisas, geralmente as mulheres, e se encontra às vezes de manhã ou à noite, tudo bem, mas agora é o dia inteiro. Então, este índice de aumento do divórcio é um índice importante para a gente começar a pensar e analisar, né? O que a gente está vendo também é uma coisa extremamente importante, que é a questão da coletividade. No Chile, em 2018, começou uma campanha Nenhum a Menos,
que é uma campanha que implica dizer que nenhuma mulher deve sofrer mais feminicídio. Esta campanha tomou o corpo no mundo inteiro, né? Este pensamento da coletividade é um pensamento que, dentro do meu ponto de vista, é o único pensamento que vai nos fortalecer. Nós precisamos ampliar o nosso laço de solidariedade, nosso laço de coletividade e nos incomodar com outra mulher que está sofrendo a violência doméstica. Isso aí, evidentemente, não importa qual é esta mulher, né? Mulheres negras pobres, que dentro do mapa da violência são as que mais sofrem violência, também precisam do nosso apoio. Mulheres quilombolas, mulheres indígenas, enfim, o sentimento de coletividade para que nossos corpos eles sejam vistos como corpos também que merecem ser chorados. E esta visibilidade desses corpos também possíveis de serem chorados tem que ser uma exigência nossa do movimento, e não só do movimento, que o governo veja e comece a intervir mais ainda nessa questão, né? É isso que eu queria falar para vocês, né? O sentimento de coletividade, o sentimento de grupo, o sentimento de se incomodar quando vê uma mulher que sofre violência doméstica, né? Quando a gente vê, por exemplo, que o ápice dessa violência pode gerar o feminicídio, que são conceitos importantes para a gente visibilizar. Na minha pesquisa também, eu percebi que as pessoas conhecem muito essa questão do feminicídio, né? Em quase todas as comunidades já se sabe de algum caso de uma mulher que morreu pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser mulher, né? E isso é importante a gente visibilizar. Vamos reduzir, vamos atenuar. Só vamos conseguir reduzir e atenuar quando a gente visibilizar e discutir uma mudança da forma de se pensar, sentir e agir que estruturou essa sociedade que nos adoece. Essa forma de pensar, sentir e agir patriarcalista, machista, só tem nos adoecendo, só vem nos adoecendo e só vem nos matando. Então, quando a gente pensa no sentido de coletividade, no sentido de solidariedade, é exatamente pensar nesta batalha, nessa mudança da forma de pensar, sentir e agir. Era isso que eu queria falar com vocês, a respeito. Vamos continuar a nossa luta, vamos continuar metendo a colher na vida de marido e mulher, né? Não só na vida de marido e mulher, mas na vida das pessoas que sofrem violência doméstica. Ok? Tenha um ótimo dia e vamos para frente, vamos ampliar o nosso sentido de coletividade. Um abraço.